Bom dia, jovens, sétimo ano. Hoje, dia 13 de novembro, certo? A aula de ciências é gravada, tá bom? Nós estamos caminho do final do ano. Nosso conteúdo é o último agora. Será o conteúdo da unidade 7, da unidade 8, para a prova bimestral, certo? Essa semana teremos a aula da unidade 7, na outra semana teremos a unidade 8, e daqui 2 semanas teremos revisão. Dia 30 de novembro a 4 de dezembro, será prova, as últimas, tá bom? Então, vou deixar vocês uma aula gravada para vocês estudarem com mais tempo, ok? Vamos começar a nossa unidade 7. Hoje nós trabalharemos com o livro, certo? Nosso livro, ele abrange na unidade 7 sobre temperatura, sobre calor e atmosfera. São 3 assuntos relevantes que se interrelaçam em relação ao clima, como o planeta está interagindo hoje em dia. Na imagem principal da unidade 7, na inicial, aí mostra uma ilha que ela está alagada, literalmente, pelo avanço do oceano. Isso é causado, infelizmente, pela ação humana, aonde o homem ele está destruindo o que foi feito há bilhões de anos, aonde o clima ele é algo sensível a certas interferências. Vamos entender essa sensibilidade dessas interferências, certo? Para entendermos como isso ocorre, certo? Então, vou passar aqui a página, são de jovens. Vamos entender em relação a essas interferências, mas vamos entender primeiramente os gases da atmosfera. Os gases da atmosfera, nesse caso, nossa atmosfera, nosso ar que respiramos, é um ar formado por vários gases. Então, nesse caso, uma mistura. E essa mistura é vital para a vida na Terra, certo? Aonde, nesse caso, essa atmosfera, ela abrange da superfície da Terra até o espaço, mais ou menos 500 quilômetros de altura. Podemos dizer que esse 500 quilômetros de altura é a massa de ar, é a parte que reveste o planeta Terra. Diferente da Lua, que não tem atmosfera, o Sol em si é literalmente exposto à radiação solar e às ações do espaço. Então, nesse caso, a Lua literalmente é modificada por ações do espaço. Nosso planeta é protegido por esse gás atmosférico que impede que o espaço interfira, literalmente, as ações na Terra. Então, há um equilíbrio. Quando nós interferimos nesse equilíbrio, podemos trazer sérios problemas para a vida aqui na Terra, certo? Temos aqui o exemplo, aqui no texto. A Lua, por exemplo, não possui atmosfera. Lá a temperatura pode chegar do lado iluminado, 130 graus, e o lado escuro, menos 170 graus. Essas temperaturas muito diferentes uma da outra implica a ausência da atmosfera. A temperatura média atual da Terra, 26 graus, está aumentando. Por que temperatura média? Que é um cálculo onde temos uma média mundial de temperatura. Temos regiões do planeta que a temperatura é maior, mas a média é 26 graus, certo? Então, a partir disso, aqui no texto, a atmosfera é essencial para a vida em nosso planeta. Não só pelo fato
do oxigênio, gás oxigênio, ser indispensável para a maioria dos seres vivos. A atmosfera também ajuda a controlar a temperatura na superfície da Terra, para que o planeta fique não muito quente, nem muito frio. Então, nesse caso, a atmosfera é a função de equilíbrio da temperatura, tão importante para manter a vida. O ar atmosférico é constituído majoritariamente por uma mistura de gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e vapor d'água. Eu posso dizer que o gás nitrogênio representa 78% da atmosfera, gás oxigênio 21%. Mas o gás oxigênio não é importante para a respiração? É. Só que o gás oxigênio em si, ele tem um limite da sua quantidade. Se a gente passar desse limite, ser maior do que isso, é quase impossível ter vida. O gás oxigênio é bom para a vida, mas ele mata. Vamos entender daqui a pouco. O gás carbônico e vapor d'água representam 1%, que são os outros gases. Não é somente gás carbônico e vapor d'água que são outros gases, são vários gases. Gás nobre, gás representante das chuvas ácidas que nós iremos ver daqui a pouco. Certo? Então, os gases do ar não estão distribuídos igualmente por toda a extensão da atmosfera. Há uma diferença na altitude. Quando mais próximo à superfície, temos mais gases presentes. Quando as pessoas sobem certas altitudes, os gases diminuem. Certo? Então, há uma concentração próximo à superfície. Certo? Aqui podemos representar a proporção desses gases. Aqui eu tenho mais ou menos o quê? 100 garrafas idênticas, do mesmo volume. Dessas 100 garrafas, 78 garrafas representam o gás nitrogênio, na cor verde que vocês estão vendo no livro. Em a cor azul, temos 21 garrafas que representam o gás oxigênio. E uma garrafa sozinha, rosa, representa os outros gases. Estão incluídos gás carbônico, vapor d'água, temos também os gases nobres e outros gases. Ok, jovens? Vamos agora para a próxima página. Características de cada gás, os componentes do ar. O gás oxigênio, nesse caso, é vital para os seres que respiram, seres aeróbicos como nós. Precisamos do gás oxigênio para respirar. Mas existem seres que não precisam de gás oxigênio, são seres anaeróbicos. Nesse caso, seres que não gostam do gás oxigênio. São seres bacterianos, seres pequenos, outros seres com fungos e outros seres microscópicos que sobrevivem sem gás oxigênio. Mas a presença pode matá-los. Nesse caso, como falei anteriormente, o gás oxigênio ele pode ser bom e ruim. No caso, para os seres que não respiram, é péssimo. Nesse caso, o gás oxigênio não está somente na respiração, está presente também na queima de substâncias, matéria, sendo na queima ou combustão. Nesse caso, há vários materiais que é necessário a presença do oxigênio para ou existir a combustão. Madeira, carvão e gasolina. Já ouvi falar que quando tem um incêndio, as pessoas utilizam o extintor de incêndio. Nesse caso, esse extintor, ele não tem gás oxigênio, ele tem o gás CO2. O CO2, ele rouba o oxigênio onde está tendo fogo e diminui a combustão. A função do extintor é roubar o oxigênio daquele local, para que o gás não estimule o fogo. Por isso que o gás oxigênio, pessoal, é chamado de gás comburente. Comburente vem do latim que significa combustão, certo? Então, nesse caso, o gás oxigênio é uma fonte de combustão. Só que precisa de uma ignição. E essa ignição é uma faísca
certo? E pode provocar o fogo, mas o gás oxigênio, ele é um gás que alimenta o fogo. O gás nitrogênio, que em grande maioria que existe na atmosfera, ele vem em processo chamado de nitrificação. Nitrificação é um processo químico que ocorre nas bactérias que não utilizam oxigênio. Essa nitrificação, ela pega o gás nitrogênio que está na atmosfera, absorvido por essas bactérias que estão na Terra. E esse nitrogênio é utilizado como fonte de nutrientes para aquelas plantas, nesse caso, como fertilizante. Nesse caso, nas raízes, principalmente nas plantas leguminosas, feijão, milho e outros. Então, nesse caso, o gás nitrogênio é importante para a fertilidade do solo, certo? E ele volta quando essas plantas morrem para a atmosfera, mantendo a reciclagem. E iremos continuar jogos daqui a pouco.